Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Série Espírita, a você que nos acompanha pela Rádio Correio da Serra, 1230M, e também pelo nosso canal no YouTube, AM Barbacena. É um prazer estar com vocês novamente, e hoje vamos fazer um programa um pouco diferente. Vamos conversar um pouco sobre a nossa história na rádio, seja na Correio da Serra ou antes disso, em outras emissoras, a história da Rádio Difusão Espírita e desse programa, que passou por diversas mudanças ao longo desses anos, desses 23 anos ao ar, e que futuramente, em breve, vai passar por mais uma mudança, e acompanhada de algumas novidades. Isso a gente vai conversando durante o programa e ao final a gente anuncia essa novidade a vocês. Mas antes da gente conversar, entrar nesse bate-papo e nessas memórias, vamos fazer a nossa oração. Neste momento a gente possa parar um pouco, serenar nosso pensamento e levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, agradecendo a eles por todas as oportunidades de crescimento, de amadurecimento que temos enquanto encarnados e desencarnados. Rogando a eles o amparo, a proteção e a sabedoria, a intuição de escolher, o melhor caminho e termos forças para seguir sempre em frente. Jesus possa nos amparar a cada instante, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, e antes da gente falar um pouco da história desse programa, de Seara Espírita, vamos voltar um pouquinho mais no tempo, falando, do primeiro programa espírita que a gente tem notícia aqui na região, em Barbacena, que foi o Entre Vivos e Mortos, que foi ao ar, entre 1954 e 1955, pela Rádio Barbacena. Ele contava com a parceria do Jacinto Bertola, do José Brantes Júnior, da Célia Terezinha e da Lucy Lisboa. Ele ia ao ar sempre ao meio-dia, mas naquela época ainda não tinha toda essa modernidade que nós temos hoje, então nós não temos gravações. Fica para aí a memória desses percussores aqui no movimento espírita da região. E aí, a gente teve no intervalo entre esse programa e o nosso programa, um programa com Carlos Mário Lacerda, Cruz Machado, mas a gente não tem muitas informações sobre isso, infelizmente. E aí, nessa primeira década, então, em 2002, a gente teve impulsionados, um grupo da Aliança Municipal Espírita, principalmente pelo Paulo Bianchetti, que recentemente retornou ao plano espiritual, a ideia de, então, iniciar um programa de rádio espírita em Barbacena. E, então, a Rádio Correio da Serra, com quem a gente mantém essa parceria até hoje, nos acolheu a proposta e teve início, então, com o programa Mensagem Espírita, transmitido pela frequência da Correio da Serra, 1230 AM, no horário de 8h30 às 9h, sempre aos sábados. E ele começou no dia 18 de maio de 2002. Esse programa não foi gravado, como era o programa, o foco principal era a transmissão na rádio, só alguns programas foram gravados e futuramente disponibilizados no YouTube. Então, aqueles que tiverem curiosidade de assistir a esses programas, fica o convite, entre na nossa página, AME Barbacena, e role um pouco o feed, que vai ter uma linha só com os programas Mensagem Espírita. E para a gente ter um pouquinho de palhinha e matar um pouquinho da saudade, o segundo programa, a gente tem as gravações, foi com Paulo Bianchetti, com Nelson Xavier, falando sobre a reencarnação. Então vamos ouvir um pouco sobre esse programa. O tema reencarnação é algo muito intrigante ainda, é algo muito pouco entendido, e nós podemos dizer que não é necessariamente somente um dogma do Espiritismo, a reencarnação. É uma proposta, uma ideia que vem de longo tempo, que é desenvolvido esta ideia pelas antigas civilizações, na Índia, com os Vedas, o Brahmanismo, o Budismo, no Egito, na Grécia Antiga, através dos grandes filósofos, Sócrates e o seu discípulo Platão, na Gália, com os druidas, o próprio cristianismo e o catolicismo, através da personalidade inesquecível de Santo Agostinho, de Gregório, de Clemente de Alexandria, e tantos outros vultos da nossa história propõem esta ideia. E Jesus também não deixou de desenvolver essa questão quando ele fala
da ressurreição na carne. Nós não teríamos condições de aceitar a ressurreição da carne senão através da reencarnação. E muitas pessoas questionam se deveriam e se poderiam acreditar na reencarnação. Nós poderíamos afirmar que acreditar numa ideia é muito vago. Nós precisamos aceitar a ideia através do entendimento. Outro dia, passeando pela rua, uma pessoa me parou e perguntou se eu, sendo militante no movimento espírita, se eu acreditava na reencarnação, se eu achava que a reencarnação existia. E eu dizia para ela que eu não achava, que eu tinha certeza. Mas que essa certeza era para mim. Então ela me questionou em segundo se ela deveria também acreditar na reencarnação. E eu disse para ela que ela não deveria acreditar somente pelo fato de eu estar dizendo para ela que a reencarnação existe. Porque muitas pessoas, a nossa sociedade, a nossa criação familiar, o meio religioso, tem muito esta característica de nos impor as ideias. E as ideias novas precisam ser analisadas, precisam ser questionadas, precisam ser entendidas. Então eu propus para ela que buscasse entender o fenômeno da reencarnação. Como ela se processa, como ela acontece, como ela se dá, né? E desta forma, então, ela poderia começar a analisar a possibilidade de crer na reencarnação. Nós observamos, né, Paulo, que as pessoas ainda estão envolvidas com muitas crenças que não fazem parte realmente do que a doutrina espírita divulga. Muitas pessoas que acreditam que a reencarnação seja um processo que você vai encarnar no corpo de outra pessoa ou no corpo de um animal. Então, a crença de se encarnar num corpo de um animal ela é muito antiga, que ela remonta já desde os egípcios. É a metempsicose. Só que essa doutrina não é pregada pela doutrina espírita. Essa crença não é divulgada pela doutrina espírita. Porque, para nós, a reencarnação ela é sempre progressiva. O estágio que você alcançou, você não vai retroagir. É como se fosse uma escola. Quem atingiu a 4ª série, ou vai para a 5ª, ou repete a 4ª, não volta para a 3ª. E você dizendo aí que, como acontece, né, as pessoas acham que é encarnar, que é entrar em outro corpo. Não, o espírito ele não entra em outro corpo, não. Ele projeta o corpo em que ele vai viver desde o período em que ele se encontra no mundo espiritual, no intervalo de uma encarnação para outra. Então ele mesmo vai, digamos assim, usar o seu, que nós chamamos de perispírito, que seria o modelador biológico, ele vai usar desse veículo, chamado pelo apóstolo Paulo de corpo espiritual, para plasmar o seu novo corpo. Então a reencarnação inicia-se no momento da fecundação do óvulo através do espermatozoide, no ato sexual dos pais, dos genitores. E ali começa, então, um processo de formação do corpo em que aquele espírito vai habitar. Fica aí a nossa memória, né, no segundo programa que a gente teve, foi sobre a reencarnação, um tema muito importante, até os dias atuais, para a gente ir conhecendo uma das bases do espiritismo. E aí a gente recorda também um outro programa, ainda com o título de Mensagem Espírita, com a presença do Wagner Paixão e da Angélica Maia. Esse programa que foi gravado lá em 25 de novembro de 2005, com o tema Espiritismo é igual amor mais educação, que foi o tema da 10ª Semana Espírita daquele ano. Então, fico com esse trechinho do programa. Pergunta o que nós podemos compreender por amor. O nosso bom dia para os nossos ouvintes da cidade de Barbacena, desejando a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os corações. O amor, segundo João Evangelista em suas anotações, é Deus. E compreendendo a magnitude do amor, nós vamos perceber que nos encontramos na descoberta dessa seiva que define a vida abundante. O amor seria o grande foco em torno do qual nós todos gravitamos, porque a nossa realização pessoal, a nossa felicidade, reside exatamente nele, quando pleno em nossa estrutura espiritual. Angélica,
voltamos a você aí. É muito interessante porque nos dias atuais, todas as religiões têm, digamos assim, começando a se preocupar com a necessidade de educar o espírito. Isto já é uma atenção, um foco do espiritismo desde os seus primórdios. Qual a proposta educacional do espiritismo? O Espiritismo ele não apresenta uma proposta educacional diferente da já apresentada pelo Cristo. A proposta educacional da doutrina espírita é reavivar dentro de nós o convite crístico, para que nós façamos brilhar a nossa luz. A proposta de educação do Espiritismo é a proposta que marca todas as crenças, todas as filosofias que se apoiam na metodologia de Jesus e nos princípios do seu Evangelho. Portanto, se nós folhearmos o Novo Testamento e observarmos todos os conceitos e princípios do Evangelho, nós vamos ter isso como roteiro para a nossa vida. E a nossa proposta de educação, no conhecimento de nós mesmos, será perseguir com muito afinco as propostas do Cristo para os habitantes deste planeta. Bom, então, dando continuidade à nossa história, em 2008, com o intuito de unificar os projetos da Aliança Municipal Espírita, com o jornal que era produzido e divulgado pela Aliança Municipal, surgiu o nome Seara Espírita. Então, o jornal e o programa de rádio passaram a utilizar este nome. E aí o programa já estava com a duração mais estendida, duração de 1 hora, que é o mesmo que é até hoje, né? Sempre aos sábados, de 9 às 10 horas da manhã. A gente não tinha o objetivo ainda de passar para o YouTube, não temos tantos programas gravados, né? Até que a gente tenha iniciado o trabalho de divulgação pelo YouTube em 2017, mas a gente tem alguns programas, e aí eu convido a gente a relembrar a participação do nosso amigo Aloysio Silva, de Guarapari, no dia 31 de março de 2014, com o tema Jesus, o Terapeuta. E aí, gostaria de perguntar para você, Luiz, em que aspectos podemos considerar Jesus como um terapeuta? Todos os registros dos evangelistas, dos 4 evangelistas, João, Marcos, Mateus e Lucas, são momentos educativos, mas, sobretudo, são momentos terapêuticos. Eu posso citar vários, mas vamos citar, me veio agora uma mente. O encontro de Jesus com os leprosos, com os 10 leprosos. Eu encontro polêmico, porque só um volta para agradecer. Então tem toda aquela questão da ingratidão, etc. Mas tem uma característica ali muito interessante. Veja como é terapêutico. Primeiro ponto. Jesus pergunta aos leprosos: o que desejas? O que queres? Então, um dos leprosos responde, aliás, todos: que me cure, que nos cure. Por que é uma passagem terapêutica? Porque nenhum tratamento físico, psicológico ou espiritual vai acontecer se a pessoa não quiser. Tem que haver, a vontade tem que ser de quem está doente, algum tipo de doença. O grande desafio dos dias atuais é a dependência química. Então, como ajudar um dependente químico, um alcoólatra, um usuário de drogas, um dependente de medicação, se ele não quer? Então, é preciso que ele peça para que você ajude. Então, todos os casos de Jesus, sem exceção, ele pergunta: o que você quer? Eu quero ver. Tua fé te curou. O que você quer? Eu quero ouvir. Tua fé te curou. O que você quer? Eu quero andar. Levanta e anda. Sempre ele pergunta a pessoa. E veja, ele nunca assume a autoria. Eu vejo, às vezes, líderes religiosos dizendo: é porque eu curei. Não. Ele nunca assume a autoria. Ele diz: tua fé te curou. Ele não diz que foi ele que curou. E nem diz que foi Deus que curou. Veja que interessante. O maior emissário de Deus na Terra não se refere a Deus,
para falar da cura. Tua fé te curou. E na época de Jesus, né, nós podemos ter Jesus que foi um revolucionário ou ele teria sido um curador da sua época? Pois é. Aí a gente percebe que, na verdade, ele não se auto-atribuía curador. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele se auto-atribuía revolucionário. Por exemplo, ele dizia assim, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a guerra. Para nós cristãos hoje, é uma frase meio agressiva, hein? Mas ele falava da guerra íntima e da paz, da falsa paz íntima. A proposta de Jesus era romper com as velhas leis. Veja, por exemplo, Senhor, as leis dizem que devemos lavar as mãos. Ele diz, o que suja o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. Aí podemos dizer assim, então Jesus estava ensinando as crianças a não lavar as mãos antes da refeição. Não, aí ele já não está atuando como um agente da saúde, mas como um revolucionário. Dizendo, olha, não vai lavar a mão, isso é um problema da saúde. Não tem nada a ver com a reforma moral, uma reforma íntima. Isso é uma norma que é dada para as pessoas infantis, para as crianças. Depois que você aprende a lavar as mãos antes das refeições, isso deixa de ser algo importante. Isso entra na sua rotina, isso é incorporado aos seus hábitos. Agora, as questões morais precisam ser analisadas. Então, pensa bem, observa o que sai da sua boca. Isso não tem como você incorporar. Então, nesse momento, ele revoluciona. Por exemplo, Senhor, mas o senhor vai curar hoje é sábado. Assim, meu pai trabalha todos os dias, e eu também. Então ele cortou, ele rompeu com o Velho Testamento. Senhor, tem os 10 mandamentos. Eu lhes digo que esses 10 podem ser resumidos em 2. Amar, aqui a gente pode até dizer que é 1. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como te mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Olha, de novo, ele rompendo com o Velho Testamento. É por isso que é muito difícil estudar Jesus estudando o Velho Testamento. A contradição vai aparecer. Rádio com o objetivo da gente crescer e levar o Espiritismo para cada vez mais pessoas. Surgiu uma ideia na Semana Espírita de 2016 da gente iniciar as gravações e colocar no YouTube tanto as Semanas Espíritas quanto os programas de rádio. Teve até a participação do Hélio Ribeiro, né? Ele foi um dos que nos incentivou a fazer esse tipo de gravação e divulgação. Então, a gente iniciou todo o estudo necessário, as ferramentas necessárias para a gente poder fazer essa gravação, edição e depois as postagens, que resultou no dia 3 de junho de 2017, na nossa primeira gravação e posterior divulgação no YouTube, nesse canal Ame Barbacena, que já era antigo, mas ele foi ganhando corpo justamente com essas divulgações. E aí a gente continuou com o formato online, para divulgar gravação e divulgação durante um longo período, até a gente ter a interrupção e uma mudança de formato necessário em 2020, com a pandemia do Covid-19, onde a gente passou então a fazer as gravações, a transmissão online, ao vivo, e depois a edição e colocando os áudios no programa de rádio, na Rádio Correio da Serra, pois a gente estava naquele momento onde que a gente deveria ficar nas casas, a gente não podia se reunir, então a gente fazia as gravações cada um do seu lar, e aí a gente transmitia depois pela Rádio Correio da Serra. Nesse processo foram mais de 160 vídeos gravados, então você pode acompanhar todos eles, todos eles estão disponíveis no nosso YouTube, lá você vai ter uma barrinha da Seara Espírita. Então, para a gente, nesses tantos programas, a gente tem vários para a gente relembrar, mas fica um especial, que é um dos mais vistos nessa época, que foi a participação da Anete Guimarães, falando sobre felicidade. Então, fica aí para a gente ouvir um pouquinho. Questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da felicidade, aí os espíritos vão responder que existe 2 pontos de vista: o material, que é a posse do necessário, e o espiritual, que é a consciência tranquila e a fé no futuro. Você poderia
agora nesses momentos finais, fazer uma reflexão a respeito dessa questão do livro dos Espíritos para nós? Quando a gente fala sobre a transição planetária, coisa assim, né? O pessoal logo pensa em coisas físicas. E nós estamos vivendo uma revolução mais profunda que as pessoas imaginam, de conceitos. Então, a Organização Mundial de Saúde fez uma nova definição de bem-estar. Né? Antigamente, começava o bem-estar é poder comer, hoje. Poder comer todo dia, poder garantir sua alimentação. Não é mais suficiente. Você quer também bem-estar mental, você quer pão e circo, você quer divertimento, quer tudo isso, beleza? Hoje em dia, a maior parte das pessoas não é suficiente. Não, eu quero a ascensão social. E a gente tem uma mobilidade que não tinha há 500 anos atrás, lembra? Você nascia escravo, morria escravo, você nascia servo, morre servo. Hoje você pode reclamar do que for, mas se você tem possibilidades, tem milhares de histórias de pessoas que mudaram seu destino. Então já é possível, você pode até sonhar, mas não é mais suficiente. Então, hoje a definição coloca que o bem-estar é um fator físico, mental, social e espiritual. Sua vida precisa ter um propósito, sua vida precisa ter um sentido. Porque quando você não tem sentido, o universo pode dar tudo o que você precisa para ter prazer, que você não tem um motivo para viver. Esse é o pensamento de Viktor Frankl, que deu origem a uma escola psicoterápica chamada logoterapia, terapia do sentido. Porque ele esteve em Auschwitz, perdeu a família em Auschwitz, sofreu todas as torturas que um ser humano pode sofrer. E ele observou em volta outras pessoas no limite. Ou seja, o que você pode dizer de sofrimento além disso? E ele percebeu uma coisa. Porque ele sobreviveu a Auschwitz, se tornou professor em Yale, uma das universidades de maior prestígio nos Estados Unidos, com jovens privilegiados e o número de suicídios. Aquilo impressionou ele. Como podia? Em Auschwitz as pessoas não se matavam. As pessoas eram assassinadas, eram torturadas, eram trucidadas, morriam-se como moscas. Mas suicídio era muito incomum. E quando acontecia era um ataque de loucura. Ninguém se matava. Por quê? Jovens bonitos, saudáveis, com futuro, resolveram se matar. Ele achou isso tão estranho que resolveu estudar. E foi isso que deu origem à logoterapia, que é o sentido. Ele descobriu o seguinte: se você tem um motivo válido, um motivo seu para viver, podem tirar tudo de você, que você sobrevive. Mas se sua vida não tem sentido, todos os prazeres podem ser oferecidos, toda a felicidade, mas isso não é suficiente para preencher o vazio interior. Então a terapia da logoterapia começa assim: o que você, só você, tem a fazer no universo e que ninguém pode fazer por você? E aí começa a sua vida a ganhar sentido. E isso vai chegando em vários níveis. E quando você consegue esse sentido, aí você consegue superar todas as dificuldades. E o mais interessante é que a sociedade está começando a tomar consciência disso. Que não basta pão e circo. Você precisa de um pouco mais. Bom, então, fazendo uma rápida interrupção, né, do nosso momento de recordações, eu gostaria de fazer um convite muito especial a todos vocês que estão nos acompanhando, de estar conosco na nossa 30ª Semana Espírita de Barbacena. Vai ocorrer do dia 24 a 27 de setembro, no Centro de Conferências Zezinho Abrantes. Ele fica na rua Tomás Gonzaga, 330, no bairro Boa Morte. Ele fica um pouco à frente do Supermercado União. Então, tem o Centro Espírita do Grupo Espírita Astral. Então, aos fundos é o Centro de Conferências, né? Aquela entrada naquele portão, aos fundos você desce um corredor e vai chegar ao Centro de Conferências. Vai ter uma equipe de recepção, então podem ficar, né, tranquilos, e lá vai ser tudo bem orientado. Então, fica o convite, dia 24 a 27 de setembro. A entrada é gratuita, mas aqueles que quiserem doar alimentos não perecíveis, a gente vai estar recolhendo para repassar aos projetos sociais do Movimento Espírita de Barbacena e região. Então, a Semana Espírita desse ano vai ser o tema O Amor de Muitos se Esfriará, justamente buscando a reflexão para a gente passar por esses momentos difíceis, né, e entender um pouco sobre todos esses tumultos, né, que estão surgindo no mundo, nesses dias atuais, refletir sobre a nossa atitude perante todas essas transformações.
Então, no dia 24 de setembro, na quarta-feira, a gente vai ter o tema Indiferença e Banalização do Sofrimento, com Marcos Alberto de Belo Horizonte. No dia 25, quinta-feira, Entre Extremos, Em Busca do Equilíbrio, com Gustavo Ramalho de Lafayette. No dia 26, sexta-feira, Falsos Cristos e Discernimento Espiritual, com Álvaro Modercai. E no dia 27, sábado, encerrando a Semana Espírita, Espiritualização e Transcendência, com Vitor Hugo Menino, de Juiz de Fora. Então, fica o convite, temas muito oportunos e atuais para a gente refletir, para a gente entender e nos interiorizarmos, né, no amor e no bem. Então, fica o convite, dia 24 e 27 de setembro, às 19h30, no Centro de Conferências Zezinho Abrantes. Junto da ANET, teve diversos outros participantes que vão engrandecendo. Temos os trabalhadores, né, aqueles que estão sempre conosco, a Melissa Tortoriello, que foi também apresentadora durante muitos anos, o Nelson Xavier, o Paulo Bianchetti, o Sidney Escrivão, o Luciano Alencar. Temos hoje, né, a mais recente, né, a mais nova dentro do grupo, que é a Lariane Bertolucci. E também teve diversos convidados da região, Gustavo Ramalho, o Elerson Santos, o Marcelo Mariano, a Carmen Silveira, o Rafael Papa, o Manuel Felipe, o Hélio Tinoco. A gente teve recentemente o Vitor Hugo, o Álvaro Modercai. Então, a gente sempre tenta trazer, né, pessoas diferentes para trazer a sua visão sobre o Espiritismo, para transmitir as suas reflexões para nós, para que a gente possa também absorver o conhecimento dessas pessoas que tanto fazem, né, pelo movimento espírita da região, do Brasil como um todo. Então, essa mudança, né, pela pandemia foi rápida, né? A gente parou só algumas semanas, voltando no dia 28 de abril de 2020, o nosso colega, que também está sempre conosco no primeiro sábado, Manuel Soares, falando sobre fé. Então, vamos ouvir um pouquinho sobre esse programa. Porque muitas vezes as pessoas acham que ter fé é acreditar totalmente sem questionar, sem analisar, sem discutir o assunto, né? É simplesmente acreditar, né? Pura e cegamente. Aí eu gostaria que você entrasse agora nessa parte para a gente. É aqui o caso daquele meu amigo lá, que ele não questionava, né? Ele simplesmente aceitava porque estava lá na Bíblia, no ponto que ele tinha estudado e tal, daquele jeito. Então, essa taça da aceitação é uma aceitação naquilo que está implícito, que está subentendido, sem questionamento. Então, a aceitação da fé sem questionamento, ela não é o ideal, como está aí no slide. Tudo deve ser analisado e avaliado. Porque se a gente for fazer a taça da aceitação sem esses questionamentos, isso pode impedir as pessoas, a nós mesmos, de usarmos o nosso discernimento. E a gente tem isso, né? Os nossos questionamentos internos. É assim que a gente aprende. Podemos ser levados, inclusive, a erros e equívocos. Nós já vimos isso no passado, né? Algumas pessoas serem levadas por uma fé equivocada a cometer suicídio coletivo, né? E a deixar de usar a lógica e da razão que Deus nos deu. Porque nos deu a inteligência, o pensar, a capacidade de analisar. E aí a gente deixa de usar os questionamentos, que é uma coisa que a gente questiona. Nós somos questionadores por natureza, que a gente quer entender, que a gente aprender. E quando a gente não faz esse questionamento, na doutrina espírita a gente chama isso de fé cega, ou a fé não raciocinada, que é aquela fé que nos impede de compreendermos, porque a gente precisa saber dos porquês. Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo nesse mundo? Para que nós vivemos nessa situação? Por que nós sofremos? Por que nós temos situações de felicidade? Né? A doutrina espírita ela é tão ampla para nos ajudar nesse entendimento que a gente tem que usar o nosso raciocínio. E isso nos esclarece demais, nos faz compreender. Excelente. E aí a gente pode, então, fazer uma divisão, digamos assim, né, de conceituação. E o Fred está passando aí para a gente sobre a fé comum e a fé raciocinada, né, Manuel? Eu fiz aí uma sequência seguinte, olha só. A fé comum, nós temos esperança, que é uma coisa que nós precisamos ter e temos, né? Nós temos o otimismo, nós temos ânimo. Toda pessoa que está no equilíbrio, está com um bom discernimento, está no seu equilíbrio espiritual, no seu equilíbrio físico, é uma pessoa que tem esperança, que tem o otimismo, né, de ser melhor amanhã, de estar numa condição melhor consigo, com a sua família.
e tem ânimo, tem condição de fazer isso. Com a fé raciocinada, essa esperança se transforma numa certeza. Os otimismos pode se transformar numa convicção e o ânimo numa realidade. Por quê? Porque deixa de ser uma esperança, mas a gente tem uma certeza. Por exemplo, eu estou com esse problema, eu tenho a esperança que os amigos espirituais vão me ajudar. Nós, raciocinando dentro da doutrina espírita, a gente não tem esperança, a gente tem certeza que os amigos espirituais estão nos ajudando, né? Eles estão sempre nos apoiando. Onde quer que nós estejamos, nós estamos recebendo ajuda de Jesus, de Deus, nosso Pai Criador, dos amigos espirituais. E a gente que trabalha no espiritismo, em reuniões mediúnicas, a gente vê isso acontecendo nas narrativas que nós temos no livro de André Luiz, né? Psicografados pelo Chico. Aí esse otimismo deixa de ser só um otimismo, mas é uma convicção que aquilo está sendo realizado. E o ânimo torna-se uma realidade. A pessoa pode falar assim, mas tanto que eu queria melhorar e eu não melhorei o suficiente. Quando a gente tem a fé raciocinada, a gente vai entender por que aquele melhor que eu queria não foi possível, não é? Aí para nós não é uma decepção, como às vezes para pessoas que não têm essa compreensão. A gente vai entender que se nós não melhoramos o suficiente, é porque na nossa programação de vida, na nossa condição que nós precisávamos nessa reencarnação, nós tínhamos algumas pedrinhas no caminho, nós tínhamos alguma coisa a recuperar de encarnações passadas, e aí as dificuldades são essas corrigendas que nós precisamos passar para corrigirmos os nossos defeitos e progredirmos. Então, aí nós vamos ter certeza, convicção e a realidade que nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre amparados. Bom, outro programa para a gente rever foi a participação do Hélio Ribeiro, né? Recentemente ele esteve conosco com o Raul Teixeira aqui na região, e ele gravou um programa conosco, junto com a Lariane, com o título Em Defesa da Vida, que justamente, né, nesse Setembro Amarelo, junto com os outros temas que a gente já falou, relembrou nesse programa, fazem a gente despertar pelas oportunidades que a gente tem aqui encarnados, não que a gente possa rever um pedacinho desse programa. Esses aspectos assim que não são mais caros, né, considerando o público assim juvenil, a gente vê que o pessoal está sem propósito de vida, né? Justamente por se entregar a esse estilo mais materialista mesmo, despreocupado com as questões espirituais, e isso vai gerando um vazio existencial que faz com que muitas vezes a gente acabe optando por caminhos aparentemente mais fáceis aos olhos da matéria, mas que espiritualmente podem trazer para nós grandes prejuízos. E talvez uma dessas questões seja justamente, reflita, né, justamente no aumento do índice de suicídio que a gente verifica na atualidade. A gente percebe que hoje o índice de suicídio é alarmante. Então, como que você enxerga que a doutrina espírita pode contribuir para a gente conseguir lidar com a nossa realidade hoje, que ao mesmo tempo é tão desafiadora, mas a gente tem também alguns elementos tão relevantes para a gente conseguir lidar com esses elementos que a gente vê hoje no nosso dia a dia? O descompromisso com as realidades espirituais, seja qual seja o viés pelo qual você olha uma vida após a morte, ou algo que seja diferente do que só o corpo físico, traz para nós consequências danosas através de um total descompromisso com o futuro. E isso faz com que, de maneira natural, consequência disso, a criatura na Terra comece a transitar por uma estrada tortuosa chamada ansiedade. Uma estrada mal iluminada, cheia de curvas, e que você não consegue perceber o que tem após a próxima curva. Isso vai aumentando a ansiedade. A ansiedade, ela, muitas vezes, tem paradas obrigatórias em portos que prendem o barco da nossa vida, e um deles é um porto chamado depressão, onde a criatura não consegue sair. Ancora o barco da sua vida, amarra com cordas da tristeza, de uma profunda melancolia, sem ter uma real noção da causa disso. Muitas vezes essas causas são oriundas
de uma influenciação obsessiva e de espíritos que nós, de alguma forma, devemos a eles. Fizemos algo de errado. Somos localizados na Terra e inicia-se um processo de cobrança. Então, a influenciação espiritual é um dos fatores, não um único fator, um dos fatores que nos levam para a síndrome da ansiedade, essa ansiedade enlouquecedora, que desemboca, quando está muito grave, na porta falsa do suicídio, assim como também na depressão, que tem diversos patamares, inclusive aquele que é um dos mais graves, da criatura que fica trancada em um quarto, tudo escuro, não se alimenta, não toma banho, não bebe água. É um quadro onde a criatura quer o nada, e o nada não existe. Então, é um momento de uma intervenção socorrista espiritual. Seja qual seja a escolha que ela faz, pela lente protestante, pela lente católica, pela lente de religiões de cunho oriental, seja pelas lentes espíritas, ela tem que ter uma busca de um socorro. E uma intervenção socorrista espiritual é de capital importância para que a criatura possa mudar a sintonia mental. O problema é a sintonia mental. E a sintonia mental ela é derivada das nossas companhias espirituais. Com quem que eu tenho o prazer de estar junto? Quem que eu atraio para o meu lado pensando assim, estando assim? Então, por consequências naturais, por a lei da física que os iguais se atraem, espíritos que desencarnaram, deprimidos, ansiosos, vão sentir o cobertor quentinho do corpo físico de uma criatura que está nesse estado. Então, as companhias espirituais vão acentuar o quadro, que começa a transmitir pela mente a sua angústia, o quadro depressivo, e a criatura que já está doente tem o plus da influenciação espiritual negativa, triste, e que aí é um passo perigosíssimo para o suicídio. A ideação suicida ela é como um caleidoscópio. São vários e vários fatores que podem induzir a esse estado. Um dos maiores é, sem sombra de dúvida, a negação, a falta de foco. A falta de um ideal para a vida, a falta de algo que lhe move para viver e viver com abundância, como nos ensina o Senhor Jesus. Mas aquele que não tem nenhum conhecimento, não tem nenhuma opção religiosa, esse sofre. Muito mais do que aqueles que têm uma militância religiosa, mas que é passível de passar por esse momento de uma queda, de uma doença. É claro que, além de uma intervenção espiritual, uma assistência espiritual, deve-se procurar o médico, o socorro médico. A ciência já evoluiu a tal ponto que existem medicamentos que podem tirar a criatura de um quadro do fundo do poço e trazê-lo para renovar a vida. E aí, em particular, eu gostaria de lembrar da ciência organizada por Samuel Frederico Hahnemann, a homeopatia, que tem remédios muito bons para quadros de ansiedade, para quadros de depressão, e que vai tirar a criatura desse estado mental, vai dar uma nova cor, tirar aquele cinza tristonho e lavar para uma manhã florida e com muito sol, porque a homeopatia tende e atinge o espírito. Dessa forma, vai trazer melhoras essenciais. Olha que interessante. Você cita a homeopatia como sendo uma das vias de tratamento, né? Mas a gente poderia lembrar também do efeito da prece. Sem sombra de dúvida. A prece e o passe. Exatamente. Passamos por diversos programas hoje, espero que vocês tenham gostado de revisitar eles. Todos os links desses programas que a gente viu hoje, para você poder acompanhar de forma completa, estão na descrição do vídeo. Você que nos acompanha pelo YouTube vai estar vendo esse programa. Aqueles que estão acompanhando pela rádio, faço o convite de nos acompanhar
pelo YouTube, o YouTube Ame Barbacena, que lá vai ter todos esses programas, você vai poder revisitar todos esses mais de 300 programas já gravados, tem palestras também, tem a Semana Espírita, tem alguns outros eventos, então fica o convite de conhecer a nossa página. E aí a gente chega nos dias atuais, né, onde a gente, né, vai sempre avançando, né, a nossa relação com a internet, com o programa de rádio, vai sempre nos propiciando repensar em formatos, e aí chega o dia da gente anunciar a nossa novidade, que em outubro a gente vai mudar novamente o programa de rádio, vai adotar um formato mais livre, que vai ser o programa Entre a Terra e o Céu. Então ele vai ter mais interação, vai buscar mais interação com você que nos acompanha pela rádio, que possa mandar suas perguntas, suas dúvidas pelo WhatsApp, que a gente vai ter mais música, mais curiosidades, mais novidades. Então, estão vindo aqui pelo programa, né, Seara Espírita, que vai virar o Entre a Terra e o Céu. Então, fica o convite, a partir do primeiro sábado de outubro, a gente estreia esse novo formato. E, além disso, né, vai ter um bônus. Junto com o programa de rádio, a gente vai estrear o nosso podcast toda segunda-feira, quinzenalmente, a partir das 20 horas, pelo YouTube da Ame Barbacena e também pelo Instagram da Ame Barbacena. A gente vai ter um bate-papo muito divertido, muito aberto, né, com oportunidade de interação com aqueles que nos acompanham, que também vai ter o nome Entre a Terra e o Céu, mas vai ser com mais pessoas, com menos entraves que muitas vezes o programa de rádio tem por causa de tempo, muita limitação. Então, a interatividade vai ser muito maior também. A gente vai buscar explorar o que a Revista Espírita nos traz, a Revista Espírita que foi lançada por Allan Kardec, e traz diversos temas, mediunidade, a própria história. A gente vai explorar sobre intolerância, sobre a natureza, sobre diversos aspectos que a Revista Espírita nos permite refletir e entendendo toda a sua atualidade, né, neste momento que a gente passa de transição, toda essa atualidade do pensamento espírita para nós. Hoje, então, refletirmos de uma maneira, né, embasada, buscando nas obras subsidiárias e nas obras básicas, ampliar os conceitos apresentados na Revista Espírita. Então, faço o convite para estar conosco. Vai começar na primeira segunda-feira de outubro também, no dia 6. Então, fica o convite a partir das 20 horas para você já agendar, estar conosco, justamente para fazer esse estudo. Vai ter a participação minha, da Lariane, da Melissa, do Luciano, do Nelson. Então, diversas pessoas, outros convidados também da região vão participar durante esses programas para que a gente possa sempre aperfeiçoar e amadurecer o nosso conhecimento e, assim, nos conhecer cada vez mais interiormente em busca da nossa felicidade, da nossa compreensão interior. Então, fica o convite. E aí a gente vai, então, se despedindo, né, deixando essa novidade. Pode nos acompanhar nas redes sociais, né, no Instagram, principalmente, que a gente vai alimentando ali com as novidades da região. Então, fica o nosso abraço, né, e o agradecimento por vocês estarem nos acompanhando durante tantos anos, né, 23 anos no ar. Fica o nosso abraço de toda a equipe do Seara Espírita a vocês, e a gente se encontra no próximo sábado para a gente conversar um pouco mais. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.